Deus, que a graça do nosso Deus, nosso poderoso Pai, esteja com você, na sua casa, com seus familiares. Eu gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra com os irmãos. Hoje Deus me deu aqui em Sofonias, capítulo de número 1, verso de número 14. Diz assim, Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Irmãos, a Bíblia está nos falando que o dia do Senhor ele está perto, e ele muito se apressa. E muitos estão brincando na presença de Deus. Muitos estão zombando de Deus. Muitos estão levando ofensa ao nome de Deus. Muitos estão fazendo da casa de Deus comércio. Muitos escândalos estão aparecendo. A Bíblia diz, está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, ou seja, destruição, e de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. É o dia do Senhor. É o dia que o Senhor acertará as contas com a terra. É o dia que o Senhor, ele colocará cada um diante do seu tribunal. Vai ser um dia terrível na terra. A Bíblia continua dizendo, dia de trombeta e dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Vinícius, mas todo mundo peca sim. Mas só que nós, quando nos convertemos, nós temos que procurar fazer o máximo certo na presença de Deus. Nós temos que procurar andar, fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Pecar, todo ser humano ele peca, ele erra. Mas quando nós passamos a carregar conosco o nome de Deus, nós temos que passar a andar nos caminhos dele, caminhos de retidão, caminhos de verdade, sinceridade. E quantos são aqueles que estão fazendo da casa de Deus comércio? Pessoas estão fazendo bazares na casa de Deus, pessoas estão fazendo da casa de Deus salão de cabeleireiro. Enquanto Jesus ele diz assim, aqui em Mateus 21, Jesus ele diz o seguinte, Mateus 21, 12, Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Cambista é pessoas que vendem, são pessoas que negociam valores. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores, ou seja, ninho de bandidos, covil, ou seja, toca de bandidos, ou seja, de pessoas que vendem o nome de Deus. São pessoas que negociam a palavra de Deus, são pessoas que negociam produtos na casa de Deus, quando na verdade Deus ele diz o seguinte em Mateus 25, se eu não me engano, ele fala, estive nu e me vestiste. Ele não mandou ninguém vender roupa dentro da casa de Deus. Ele não mandou ninguém vender roupa dentro do templo de Deus. Deus não mandou ninguém fazer a casa dele de salão de cabeleireiro, festa junina dentro de igreja. Há 20 anos atrás isso não existia. Mas hoje é uma igreja fraca, é um evangelho fraco, onde o enfermo entra dentro da igreja e não é curado. Uma pessoa doente, endemoniado, sai endemoniada, não sai liberto. Por quê? Porque não tem poder. Porque é uma igreja morta, uma igreja sem poder. É uma igreja que não avança. É uma igreja que não consegue ter poder contra o inferno. Por quê? Porque é uma igreja que fica brincando com o nome de Jesus.
Porque o próprio Jesus, ele chegou, ele ficou indignado, ele viu aquela situação, ele ficou indignado. Ele expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse, a casa de meu pai, a minha casa, aliás, ele disse, será chamada casa de oração, não casa de bagunça. Hoje estão fazendo da casa de Deus bagunça. Montam lá, fazem um salão de cabeleireiro, vendem roupa dentro da igreja, quando Deus ele mandou que nós venhamos a distribuir as coisas àqueles que não têm nada. Não é vender. Quem precisa não tem dinheiro para comprar é nada, então ele precisa de receber, ele não precisa de comprar, ele não vai ter dinheiro para comprar. E fora os escândalos que estão acontecendo hoje, aqui em Lucas 17, diz o seguinte, ó. Sobre escândalos, olha o que Jesus ele disse, ó. Disse-lhe Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Ou seja, Jesus falou, virá os escândalos, é inevitável, ninguém pode impedir, ninguém pode evitar, eles vão vir. É o que está acontecendo hoje, pastor morrendo, matando pastores, cada coisa no meio gospel, muitos pastores envolvidos em política, em coisas erradas, que Jesus ele não nos ensinou a andar no meio de política, não ensinou nada disso. Jesus nunca mandou ninguém cristão se envolver em política. Lógico, nós temos que fazer o nosso papel de cidadão, mas não se envolver. O cara que foi chamado para ser pastor, ele é pastor. O que foi chamado para ser pastor, ele é pastor. Ele foi chamado para cuidar de pessoas, não foi chamado para se envolver em política. Então diz assim, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Porque o escândalo, quando ele vem para o evangelho, ele afasta as pessoas que querem vir para Deus. Quantas pessoas não estão escandalizadas? Pessoas que um dia, até hoje, pensam em ir para a casa de Deus, buscar o Senhor Jesus Cristo, mas não vão por causa desses abutres que estão dentro da casa do Senhor. Então é muito escândalo, é muita coisa errada dentro da casa de Deus. Mas o dia do Senhor, ele está perto, o grande dia do Senhor, ele está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele até clama o homem poderoso. No 18 diz assim, ó, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Está falando, nem a sua prata e nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Quer dizer, você que acha que você é milionário, você tem muito dinheiro, você que tem bastante dinheiro, muito dinheiro, não pense você que o seu dinheiro vai comprar a sua entrada no céu, não. Não pense você que no dia do juízo final, no dia da ira do Senhor, que o título aqui está falando, no dia da ira do Senhor, você vai poder comprar a sua salvação com dinheiro, não. Você pode ter casas, coberturas, você pode ter o que você tiver, você pode ter fazenda, você pode ter... Você que curtiu a vida aqui na terra, viveu uma vida prazerosa, você que deu muito prazer para a sua carne, não abandonou o prazer da sua carne, as pessoas pregaram para você, não, meu dinheiro é tudo, meu dinheiro, eu tenho tudo, soberba, olhos altivos. Deus está falando, nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Ou seja, a nossa alma ela é muito preciosa para Deus, ela não tem valor. O diabo não se importa com o seu carro importado. O diabo ele não se importa com a sua casa, com a sua mansão. O diabo não se importa com a sua fazenda, muito menos. O diabo ele não está preocupado com isso. Isso são bens materiais, são coisas perecíveis. Com o tempo isso se acaba. Mas a nossa alma é muito valiosa. A palavra de Deus diz que não foi com coisas corruptíveis como ouro, como prata, que Deus ele comprou a nossa alma, não. Foi com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, que foi derramado que ele comprou a nossa alma. Não foi por coisas corruptíveis, não. Então a sua alma, a minha alma, a nossa alma, vale muito mais do que um carro, do que uma casa, do que uma mansão, do que todo esse mundo. Uma alma para Deus é mais valiosa do que todas as coisas dessa terra. Então está falando, nem a sua prata, nem o seu ouro se poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Então que nós venhamos a refletir. Não façamos da casa de Deus um comércio. Não façamos da casa de Deus lugar de festa junina. Pelo amor de Deus. Jesus, se ele estivesse aqui na terra nos dias de hoje, ele ficaria indignado. A Bíblia diz que Deus só ama, que Deus só repreende aquele que ele ama. Talvez você veja essa mensagem e você fale, nossa, que cara chato.
Nossa, como ele fala de uma forma que me incomoda. É porque você tem que rever os seus conceitos. E essa palavra é uma palavra para crente, para pessoas que já estão na igreja há muito tempo, que estão brincando com o nome de Deus. Essa palavra não é palavra para pessoas leigas, não. No Evangelho não é para palavras que... Essa palavra são para pessoas que já estão há muito tempo no Evangelho, que ficam brincando com a palavra de Deus, que ficam brincando com as coisas de Deus. E as pessoas já não querem nem mais ir para a casa de Deus, já não querem conhecer a Deus por causa da difamação que eles estão levando ao nome de Deus. Já que a pessoa se converteu, faça o certo, se esforce para fazer o certo. Pague o preço, mas viva o certo. Já saiu da vida errada, agora vai vir para o lado de Deus, vai continuar na vida errada. Quando nós nos convertemos, nós passamos a carregar o nome de Deus. O nome de Deus, ele está sobre a nossa vida. As pessoas passam a nos ver, os nossos frutos, aquilo que nós fazemos. Quando nós fazemos coisas boas, traz glória para o nome de Deus. Mas quando nós praticamos coisas erradas, traz abominação para o nome de Deus, traz afastamento do nosso Deus. Então, muitas das vezes, ninguém tem coragem de pregar aquilo que é verdade, aquilo que é certo, aquilo que é correto. As pessoas só querem pregar coisas boas, vitória, vitória, que é isso, aquilo outro, vitória, sua família vai ser abençoada, você vai ser muito abençoado, mas você não vê ninguém pregando para a pessoa abandonar o pecado, abandonar aquilo que desagrada a Deus, porque vai ser o pecado do homem, a prática do pecado, se ele não se arrepender, que vai condená-lo, que vai colocá-lo no inferno pela eternidade, queimando no fogo. Isso não é brincadeira. Então, a Bíblia diz, como eu acabei de dizer, o Pai só repreende aquele a quem Ele ama. Ele não vai repreender aquele a quem Ele não ama, não. Então, nós temos que entender e compreender que o Senhor Deus, Ele requer de nós entendimento. Façamos um arrozinho com feijão ali, mas façamos o certo. Não precisa de ficar inventando. Deus não está feliz com a terra. Deus não está feliz com a terra. Deus está muito triste, muito chateado. Deus está indignado com a terra porque estão usando o nome dele para fazer coisas detestáveis, coisas que desagradam a ele. Então reflita, pense você que está fazendo coisas que desagradam a Deus dentro da casa dele, só porque acha que tem um título de evangélico. Eu tenho muitos anos de igreja, isso não vai te salvar da condenação, não. Isso não vai te arrancar da condenação, não. O reino de Deus, ele não é assim. Ele não é por anos de igreja, ele não é porque você é evangelista, porque você é pastor, porque você é bispo. Deus não vê títulos, Deus não vê isso. Deus, ele olha para dentro do ser humano, para a sinceridade, para a verdade, para a justiça, para o correto, para a retidão. Então, venhamos a refletir. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus para a nossa meditação. Venhamos a meditar, venhamos a pensar se estamos fazendo aquilo que agrada a Deus realmente. Porque Deus, ele está muito triste com a terra. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor em nome de Jesus.